Olá, pessoal! Em um de seus livros, o professor Celso Barroso Leite afirmou: quando o homem primitivo, nas brumas da pré-história, guardou um naco de carne para o dia seguinte, depois de saciar a fome, aí estava nascendo a previdência. Ou seja, a previdência é o ato de se prevenir, é pensar no dia do amanhã. Na Idade Média, a sociedade era dividida praticamente em duas partes, os produtores e os escravos. Os escravos trabalhavam até morrer. Normalmente eram vítimas de guerra ou eram endividados que trabalhavam para pagar as suas dívidas, mas eles não tinham lá muita alternativa. Trabalhavam e morriam. Os produtores, por sua vez, que ou eram produtores agrícolas ou eram artesãos, trabalhavam em família com a ajuda daqueles escravos, e quando chegavam ao fim da vida, que não tinham mais condições de trabalho, as suas famílias os abraçavam, cuidavam deles, enfim, para que eles tivessem um final de vida digno. Quando nós chegamos no século XIX, a maioria dos países estava acabando com a escravidão. Alguns extinguiram no século XX, mas a maioria no século XIX. E começa também a indústria a acontecer. A Revolução Industrial acontece naquele período e essas indústrias precisam de trabalhadores, precisam de pessoas, de braços para trabalhar. E então começa a surgir uma regulamentação do trabalho, regras trabalhistas que protejam esses trabalhadores e tudo mais. E com isso surge a necessidade de prevenção para esses trabalhadores para aquele período em que eles não terão mais condições de se manter. Só que esses trabalhadores não têm como fazer uma poupança, eles ganham muito pouco. Então começa no começo do século XX, finalzinho do século XIX, surgir no mundo a ideia de previdência. Qual a ideia? A ideia de que esses trabalhadores receberão os seus salários, com o dinheiro dos seus salários farão contribuições para um sistema previdenciário, e este sistema previdenciário vai garantir qualidade de vida para eles quando eles não tiverem mais condições de trabalho. E esses sistemas nascem, então, em sistema de capitalização. O que é capitalização? Não tem nada a ver com os grandes capitais, com juros sobre juros, nada disso, tá? Capitalização aqui é formação de capital. Ou seja, o trabalhador e seu empregador contribuíam, formavam um capital que entregavam a um instituto. Esse instituto investia esse dinheiro em algum lugar para fazer ele render mais dinheiro. E este resultado era usado futuramente para o pagamento da aposentadoria desse trabalhador. Ok? No Brasil, isso nasce em 1923 com a Lei Eloy Chaves, quando cria o primeiro Instituto para os Trabalhadores das Estradas de Ferro. A seguir, outros institutos foram nascendo para cada uma das categorias profissionais. Nós chegamos a ter mais de 30 institutos. Depois eles foram se fundindo uns nos outros, acabaram sendo apenas 6 institutos lá na década de 60. Eu fiz um recorte aqui para vocês verem os resultados desses institutos todos. O IBGE tem um link lá no seu site chamado Estatísticas do Século XX, de onde eu busquei essas informações. Números do Estado brasileiro como um todo tem naquele link, você pode estudar aquilo, é muito bacana. Eu fui buscar os números da Previdência em um período limitado, entre 1933 e 1951, durante 18 anos. Veja aí comigo a linha azul. Ela mostra a arrecadação que cada um desses institutos teve durante esses 18 anos. É muito dinheiro? É bastante, né? Mas esses institutos também gastaram dinheiro com pagamento de benefícios. A linha vermelha mostra quanto eles gastaram, não só com pagamento de benefícios, mas também com pagamento de salário, aluguel, com a manutenção do próprio instituto. A linha verde mostra o lucro ou a sobra que houve ano a ano nesses institutos. E essa linha roxa, lilás, não sei que nome tem essa cor aí, mostra o saldo acumulado, a poupança que ficava guardada para pagamento futuro de benefícios. Veja que é dinheiro pra caramba, né? Só olhar o gráfico, não precisa nem olhar os números, só de olhar o gráfico dá para perceber que tinha uma sobra muito boa. Esse resultado todo era guardado para o pagamento das aposentadorias quando elas acontecessem. E isso aconteceu no mundo inteiro, os sistemas todos funcionavam dessa maneira, os sistemas todos tinham um ótimo resultado financeiro. Porém, no meio do século passado, o mundo passou por uma grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, talvez uma das maiores guerras da história, se não a maior, e países inteiros foram devastados por essa guerra. E aí, quando acaba a guerra, esses países precisavam se reconstruir, não tinham dinheiro, porque eles tinham gastado tudo na guerra. Chamam então os institutos previdenciários e falam: nos ajudem, precisamos desse dinheiro para reconstruir o país. Os institutos topam.
apesar de ficarem sem dinheiro para pagar as aposentadorias, mas depois eles iam criar uma outra forma, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. E o Brasil fez a mesma coisa, com um detalhe: o Brasil não foi devastado pela guerra, mas ainda assim aprendeu com os europeus que tinha como pegar o dinheiro, falar: vamos usar esse dinheiro dos trabalhadores. Para quê? Para obras. Olha esse relatório do Ministério da Previdência e Assistência Social de 1965. Um boletim do Ministério mostrando quanto os 6 institutos que existiam na época investiram apenas na construção de Brasília. 40 bilhões de cruzeiros, dinheiro da época. Era dinheiro pra caramba, eram bilhões, tá? Gastos na construção de Brasília, em obras da construção de Brasília. Segundo o professor Miguel Orvat Júnior, também foi usado o dinheiro dos institutos para a construção da rodovia Transamazônica, da ponte Rio-Niterói, da usina de Itaipu, e chegou uma hora não tinha mais dinheiro. Como é que a gente vai pagar as aposentadorias? De novo, vamos copiar dos europeus. Qual foi a solução que eles deram? Eles criam um sistema de repartição simples. O que significa? Significa que o dinheiro das contribuições vai entrar hoje e ele não vai ser guardado. Ele vai direto ser usado para pagar os benefícios de quem está aposentado, ou de quem está recebendo o benefício. Ou seja, passa a ter um fluxo de caixa direto e deixa de existir a poupança, deixa de existir o acúmulo, a capitalização do dinheiro. Então, deixa de ser capitalização, passa a ser repartição simples. Eu traduzo isso de uma maneira bem mais simples, dizendo: a geração minha, a atual geração nossa, está trabalhando, contribuindo para pagar os benefícios que os nossos pais recebem. E os nossos filhos vão contribuir para pagar os nossos benefícios. Os nossos netos vão contribuir para pagar os benefícios dos nossos filhos, e assim sucessivamente. Isso é repartição simples. Não vou dizer para você se é o melhor ou o pior sistema, mas é o sistema que nós temos. É o sistema que foi implantado lá na década de 60. Como que os militares fizeram para implantar isso? Juntaram todos os institutos, já durante a ditadura militar, em um único instituto, o INPS. Um caixa único, botaram todos os servidores dos institutos num instituto só, juntaram toda a confusão, falaram: agora é uma coisa só, e agora daqui para frente é repartição simples. Em 85 acabou a ditadura, em 88 nós recebemos uma nova Constituição. A Constituição de 88 criou muita coisa legal, mas 2 coisas muito interessantes que eu quero destacar para vocês. Primeiro, o sistema de seguridade social. Você está ouvindo muito falar em seguridade social nos últimos dias, e eu vou repetir só um pouquinho aqui, vou ser bem resumido. Que a Seguridade Social é um único sistema que abraça as despesas do governo de saúde, o SUS, de assistência social, que vai desde aqueles benefícios para idosos até a Bolsa Família, e de previdência social, mas apenas o regime geral de previdência social. Ou seja, não inclui aqui previdência social de servidores públicos nem de militares, ok? Outra coisa muito legal, o artigo 40, que trata das despesas em geral do governo e inclui lá no artigo 40, nas despesas gerais do governo, as aposentadorias de servidores públicos e de militares. E o artigo 165, que é o segundo ponto muito importante, que fala dos orçamentos, que diz que todo ano tem que ser aprovada uma lei que cria o orçamento brasileiro, dividindo-o, na verdade, em 3 orçamentos diferentes. Quais são eles? O orçamento fiscal. Olha no meio dessa tabela aí, ó, orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal é composto por tributos, pela maioria dos tributos que nós pagamos. Hoje no Brasil a gente paga mais de 100 tributos diferentes, a maioria deles sem enxergar. Você vai comprar alguma coisa no supermercado, está pagando um monte de tributo embutido naquilo e não está vendo. E a gente acha que só paga IPTU e IPVA, né? Feita a contribuição, esses tributos todos vão para o orçamento fiscal, e esse orçamento fiscal vai usar esses recursos para pagar todas as despesas do Estado, desde Forças Armadas, Polícia Federal, salário de servidores públicos, cabeleireiro da esposa do presidente da República e as aposentadorias de servidores públicos e de militares. Tudo isso é pago pelo orçamento fiscal. O orçamento de investimentos, do meio, recebe recursos dos resultados das empresas públicas, ou das empresas em que o governo tem a participação. Deu um lucro, esse lucro vem para esse orçamento, e a lei vai dizer: o que eu vou fazer com esse lucro? Vou reinvestir na empresa, ou vou usar no orçamento fiscal? É ele que define. E o terceiro orçamento é o da Seguridade. Esse recebe alguns tributos.
as contribuições previdenciárias das empresas e dos empregados e dos trabalhadores e dos contribuintes individuais e tudo mais. Contribuições que as empresas fazem sobre o seu faturamento a título de PIS e COFINS. Contribuições que as empresas fazem sobre o lucro que elas têm. Às vezes a empresa nem lucro teve, mas faz esse pagamento em cima de um lucro fictício, chamado contribuição social sobre o lucro líquido. O tributo sobre importação e 18,1% das loterias administradas pela Caixa Econômica. Significa que quando você vai lá fazer uma time mania para ajudar o teu time, está contribuindo com 18% para a Seguridade Social. E esse dinheiro todo é usado para quê? Previdência Social sem servidores nem militares, quer dizer, previdência dos demais trabalhadores brasileiros, assistência social e saúde, despesas do SUS. Bom, em 1994, o Brasil cria um plano de estabilidade econômica chamado Plano Real, e o Plano Real, que realmente conseguiu estancar o crescimento da inflação no Brasil, o Brasil precisava de dinheiro para se organizar. Então o que o governo fez? O Itamar Franco, na época, pede ao Congresso Nacional, através de uma proposta de emenda da Constituição, que 20% dos recursos da Seguridade Social, de Previdência, Assistência e Saúde, sejam desviados para o orçamento fiscal. Então cria o Fundo Social de Emergência. Durante 3 anos, só quero isso durante 3 anos, que é só para estabilizar. Em 97, Fernando Henrique já era o presidente, e o que ele fez? Pediu para prorrogar por mais 2 anos e mudou o nome para Fundo de Estabilização Fiscal. O Congresso aprovou. Em 2000, ainda o Fernando Henrique pediu para prorrogar por mais 7 anos e mudou o nome para DRU, Desvinculação de Recursos da União. Vocês estão ouvindo muito falar em DRU ultimamente também. Então veja, 20% do que era para ser gasto em previdência, assistência social e saúde, desviado para o governo usar onde ele bem entender, através da malfadada DRU. Em 2007 a DRU ia acabar, ufa, o dinheiro vai voltar para a Seguridade Social. Só que então o presidente Lula pede para prorrogar por mais 4 anos. E a DRU vai até 2011. Quando chega em 2011, o presidente já é Dilma Rousseff, e aí ela que pede para prorrogar por mais 4 anos e, pasme, usa como argumento para isso a necessidade do dinheiro para obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Tá bom para você? Dinheiro da assistência social, da saúde, da previdência, usada para obras públicas da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Muito bem, em 2015 ia acabar isso, acabou. Ufa, que bom. Não, só que não. 2016, o já presidente Michel Temer consegue prorrogar a DRU até 2023 e pior, aumenta a mordida de 20% para 30%. E aí quer dizer para mim que a Previdência está quebrada. Pô, eu tô tirando dinheiro da Previdência, é óbvio que ela vai quebrar. É natural que vai faltar dinheiro, eu tô tirando. Bom, os auditores da Receita Federal todo ano fazem um levantamento e usam a associação deles, a Anfip, para publicar esse levantamento, chamado Análise da Seguridade Social. Peguei os resultados dos últimos 5 anos para vocês verem aí. Olha só, quanto entrou de tributos, aqueles tributos que eu já falei, quanto saiu apenas em despesas de previdência, assistência e saúde, incluindo até os servidores, tá? Entrou tudo aí, o atendente do INSS, o salário dele, o vale transporte dele, o vale refeição dele, tudo isso está nessa conta. Mas não está aí a DRU, porque a DRU não é despesa de previdência, assistência e saúde. E vejam que todo ano o resultado é positivo, percebe aí? Na soma dos últimos 5 anos, um superávit de aproximadamente 300 bilhões de reais. Cadê o déficit? O déficit está na DRU. O governo comeu dinheiro da Seguridade e aí é óbvio que vai faltar. Mas vamos olhar um pouquinho mais de perto só os números do ano de 2015, também apurados pelos auditores da Receita. Arrecadamos 694 bi. Como eu tinha visto na tela anterior, gastamos 683, só tinha sobrado 11. Só que a DRU levou 63 bi. Opa! Então vai faltar dinheiro mesmo. Mas veja que curioso. Em desonerações e renúncias fiscais, o governo deixou de arrecadar 157 bilhões de reais. Ou seja, a culpa do déficit é do próprio governo. Primeiro, porque tira dinheiro através da DRU, e depois porque desonera empresas, diz que as empresas não precisam pagar tributo sobre isso, ou deixa de cobrar a dívida. Veja de novo. Bom, depois eu vou mostrar uma outra informação bem interessante para vocês, mas o INSS também faz uma publicação anual dizendo quanto é arrecadado
de previdência social, de INSS, quanto é pago de previdência, para mostrar o déficit que tem só nas contas da previdência, separando da Seguridade Social. Anualmente eles publicam esse anuário estatístico, tem um capítulo contabilidade, e eu fui lá no fluxo de caixa olhar o resultado e ver o déficit alegado por eles. Veja aí comigo, na primeira coluna aparece a receita, quanto eles arrecadaram ano a ano nos últimos 10 anos. A segunda mostra quanto foi gasto em cada ano, e a terceira mostra o resultado. Pode ver que tem vários anos com resultado negativo, né? Menos, olha ali comigo. Só que tem um detalhe, nas despesas, quando eu coloquei uma lupa nas despesas, eu percebi que tinha um monte de pagamento de benefícios assistenciais na conta da Previdência. Ei! Previdência e assistência são coisas diferentes. Se é para separar a conta, eu não posso colocar a despesa da assistência como sendo da Previdência. Então eu tirei os valores pagos a título de benefícios assistenciais e pode ver que nos últimos 10 anos temos um superávit de 252 bi, sem correção monetária, só nas contas da Previdência. Cadê o déficit? E eu pergunto para você, preciso realmente reformar alguma coisa? Ou preciso organizar a casa? A Anfip, de novo, levantou quanto as empresas estão devendo para a Previdência Social. Olha só, em 2015 a dívida estava em 350 bilhões de reais. Nós precisamos reformar ou precisamos cobrar quem não está pagando? Hein? Como é que é? Preciso reformar? Vamos cobrar quem está pagando primeiro? Vamos primeiro organizar a casa? Depois a gente fala em reforma? O governo veio com essa proposta de reforma, essa proposta que você está ouvindo o tempo todo aí, e a gente já viu que não precisa fazer reforma nenhuma. Eu não estou dizendo que não precisa reformar, tá, gente? Que o sistema é bom, não é isso. Mas não tem que ser feito nessa desespero, nesse assodamento. Preciso primeiro organizar a casa, para depois ver o que de fato precisa ser feito, inclusive se precisa ser feita alguma reforma. Bom, dei uma olhada em números do IBGE, cruzei com dados do Ministério do Trabalho, com a ajuda do meu amigo Ícaro Cavalcante, lá de Brasília. Veja só os números. A partir de 50 anos de idade, apenas 28% dos trabalhadores têm carteira assinada, ou dos brasileiros têm carteira assinada. A partir de 50 anos de idade, apenas 28% das pessoas têm emprego. A maioria absoluta, quase mais de 2/3 da população, não tinham emprego formal. Do que essas pessoas estavam vivendo? Boa parte delas já estavam aposentadas, porque o mercado não aceita mais essas pessoas. Mas vamos nos assustar mais um pouquinho, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Eu peguei idade por idade em 2015, a partir dos 60 anos de idade. Veja na coluna azul quantos brasileiros estavam vivos com cada idade, e na coluna vermelhinha quantos desses tinham emprego formal. Olha como vai despencando a empregabilidade. Essas pessoas estavam fazendo o quê? Estavam aposentadas, as demais. Os vermelhinhos ainda estavam trabalhando, os demais, a maioria estava recebendo o benefício da Previdência. Agora imagine se esse povo fosse aposentar só aos 65. Qual o resultado que a gente vai ter? Uma geração de zumbis, passando fome, desempregado, sem aposentadoria e pior, empobrecendo o país todo. E eu termino com essa pergunta. Nós precisamos de uma reforma ou precisamos administrar melhor a Previdência que nós já temos? Para você pensar. Valeu, obrigado e até uma próxima.